Boa tarde, hoje iremos apresentar um documentário sobre microplásticos. Os integrantes do meu grupo são Emily Zeurgo, Cauã Macena, Isabela Mendonça, Camille e Jennifer Ingrid. Olá, eu sou o Cauã e os tópicos são: o que são plásticos e microplásticos, importância dos plásticos na sociedade e suas principais aplicações, é possível um descarte seguro desses microplásticos e quais as maneiras de substituí-los, os malefícios da poluição por meio desses microplásticos, seja para os animais ou humanos, e por fim, abordagem da importância desse tipo de divulgação científica para a conscientização populacional. Iremos começar a fazer uma breve explicação do que é plásticos e microplásticos. Plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares, chamadas de polímeros, que por sua vez são formadas por moléculas menores, denominadas por monômeros. Já os microplásticos, como o próprio nome diz, são pequenos fragmentos de plástico, com menos de 5 milímetros de comprimento. O que muita gente não sabe é que essas partículas, a princípio inofensivas, são os principais poluentes do oceano. Os benefícios do plástico para a nossa sociedade é que eles são bastante resistentes à corrosão, inertes e leves. Eles oferecem também muitos benefícios para empresas, consumidores e outras partes da sociedade. Tudo porque é uma alternativa de baixo custo, versátil e fácil de usar. Ela é ideal para substituir uma grande variedade de materiais que causam um profundo impacto no meio ambiente. De acordo com o estudo, as marcas que mais utilizam o plástico é a Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Mondelez, Unilever, Mars, Colgate e Palmolive. E o plástico também está presente na construção civil, sendo fundamental nas tubulações hidráulicas pela facilidade de instalação, alta durabilidade e eficácia contra vazamentos. E tem também alguns exemplos do nosso dia a dia, como sacolas plásticas de supermercado, embalagens de sabão em pó e leite e até duto para sistemas de drenagens e tubos para esgotos. Tem irrigação, condução de cabos elétricos, entre outros diversos exemplos que é utilizado o plástico. E tem as suas aplicações. Eu peguei em algumas situações para demonstrar onde o plástico é utilizado. Na medicina, o plástico revolucionou por ser um material bastante resistente, esterilizável, leve e barato, sendo presente em equipamentos de segurança dos profissionais, em máscaras, luvas, seringa, bolsa de sangue, catéteres, cápsulas, comprimidos e muito mais. E tem também alguns exemplos do nosso dia a dia, como sacolas plásticas de supermercado, embalagens de sabão em pó e leite e até duto para sistemas de drenagens e tubos para esgotos. Tem irrigação, condução de cabos elétricos, entre outros diversos exemplos que é utilizado o plástico. Durante o ano todo, pelo menos 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos que foram descartados incorretamente vão para os oceanos, lagos e rios do mundo todo. Esses descartes, se fossem encaminhados corretamente para a reciclagem, poderiam voltar para a cadeia energética. Mas, uma vez nos oceanos, eles se fragmentam em microplásticos e acabam entrando na cadeia alimentar, participando inclusive da dieta humana. O plástico ele não desaparece, ele só fica menor. O que deve ser mudado não é o modo que reciclamos, muito menos focar nesse processo, mas sim na origem do problema, ou seja, a produção do plástico. As empresas elas precisam ser responsáveis pelo ciclo da vida completo de suas embalagens e produtos. É necessário que elas mudem suas posturas e implantem embalagens biodegradáveis, que não gerem microplásticos e que não prejudiquem a natureza e a vida selvagem do planeta. Mas qual a solução para o descarte desse microplástico? Ainda não existe uma medida 100% eficaz para esse descarte, mas pesquisas apontam que os mexilhões e o quiabo podem fazer parte dessa solução. Cientistas do Laboratório Marinho do Reino Unido, a PML, testaram a eficácia dos mexilhões na eliminação dos microplásticos da água do mar usando um tanque de calha projetado sob medida. Os experimentos mostram que 300 mexilhões podiam filtrar mais de 2.500 microplásticos por hora. Esses microplásticos eles são injetados pelos animais em sua matéria fecal. Quando as fezes continham altos níveis de plásticos, elas flutuavam rapidamente para a superfície da água, podendo ser coletadas junto com os microplásticos.
Uma pesquisa realizada na Universidade Estadual do Texas estudou as propriedades pegajosas do quiabo, conhecida como a baba, como uma possível solução para a remoção de microplásticos da água. Os especialistas conseguiram observar que o quiabo, com as suas propriedades pegajosas, era capaz de fazer a remoção de uma grande parte dos microplásticos presentes na água, por conta dos seus polissacarídeos presentes no alimento. O extrato de quiabo conseguiu remover os microplásticos da água salgada, enquanto a mistura de quiabo com tamarindo funcionou em água doce. Os idealizadores do processo afirmam que continuarão procurando outras alternativas à base de plantas para a remoção dos microplásticos da água. Um dos seus objetivos é comercializar a técnica, oferecendo um método mais seguro para garantir a limpeza da água. Mas apesar desses avanços, os microplásticos continuam ainda sendo o maior problema do mundo. Os microplásticos são pequenos pedaços de plásticos com medida inferior a 5 milímetros e esses plásticos podem já apresentar esse tamanho ou atingi-lo por meio da degradação. Além dos danos físicos, os plásticos podem causar danos tóxicos aos seres vivos. Isso ocorre porque esses plásticos, por conta do seu tamanho, apresentam uma grande capacidade de absorção de compostos de alta toxicidade, como metais pesados. Os impactos causados tanto para humanos como para animais são gigantescos. O uso do plástico entorpece passagens nos córregos e bueiros, contribuindo para enchentes em épocas de chuva. São frequentemente ingeridas por aves marinhas, provocando a morte delas. De seres vivos. Um lugar espetacular e perfeito para várias espécies de animais. Se não fosse o descarte incorreto de plástico, que está prejudicando a vida marinha, de forma drástica. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são depositados nos oceanos todos os anos. Estamos transformando essa enorme fonte de vida em um grande lixão. Por isso devemos nos conscientizar e fazer a nossa parte em reduzir os plásticos descartáveis, praticar a reciclagem e fazer o possível para reverter esta situação. No vídeo de hoje. Boa tarde, eu sou o Cauã e vou trazer a relação entre divulgação científica e os conteúdos que minhas colegas anteriores trouxeram. A notabilidade que a ciência e seus estudos têm em nosso cotidiano, e principalmente a ciência que estuda como minimizar os danos causados pelas nossas ações do cotidiano. Danos estes, como efetuar o descarte de embalagens plásticas indevidamente, é de suma importância para a evolução humana e preservação do meio ambiente, como notamos até agora neste documentário. A questão é como conscientizar a população a novas práticas e comportamentos que contribuam não só para o bem-estar humano, mas do mundo. Parte daí a divulgação científica, que hoje em dia é disseminada em baixa escala, apenas por algumas universidades ou blogs científicos, entre outros poucos meios buscados, né? E algumas ideias para aumentar esse engajamento, esses números consecutivamente, termos uma boa devolutiva da população referente a essas problemáticas, né? Se consiste na utilização de redes sociais, mas só que de uma maneira diferente, mais intensiva e auxiliadora. Fazer com que os influencers digitais, principais celebridades da internet, né, instruem a população a como realizar a coleta e separação de lixo reciclável, ou com publicações de publicidades de produtos que não testam em animais, ou produtos com embalagens biodegradáveis, sempre estimulando a boas práticas. E isso de uma maneira que todos possam entender, com uma linguagem sucinta e de fácil entendimento, e obviamente para todos os públicos, né? Pois o mundo está ligado completamente com a internet, e utilizando desta ferramenta, imaginamos que essas divulgações científicas, junto com as resoluções de problemas ambientais, estimulem as pessoas a participar da criação e elaboração de projetos mais eficazes, até mesmo dos já existentes, integrando sociedade e comunidade científica. Exemplo de divulgação científica, só que este parte mais da área da saúde, é o quadro do Dr. Drauzio Varella,
no programa do Fantástico exibido pela TV Globo, que tem uma abordagem muito interessante em falar sobre doenças, maneiras de prevenir infecções, explicações sobre assuntos que não são debatidos abertamente, doenças sexualmente transmissíveis e etc. Para pessoas que têm conhecimento nulo sobre, obviamente, né? Nossa ideia é similar e, com apoio governamental, conseguiremos avançar rumo ao progresso socioeconômico ambiental. Obrigado por assistirem o conteúdo proposto por nosso grupo. E uma frase que fica é que nada é permanente, exceto a mudança.